Tenho a honra de mediar essa mesa aqui tão chique, né? Uma mesa internacional. Eu tenho as pessoas aqui, são todas pessoas com grande destaque na área do jornalismo cultural, mas eu só tenho 2 minutos para apresentá-las, então vou ser breve, né? Embora a gente pudesse falar horas sobre elas. Aqui à minha esquerda, o jornalista Pablo Guimón, né? Que é espanhol, do jornal El País. Ele é especializado em cultura. É o atual editor do El País Semanal, de Madrid. Eu não conhecia o Pablo, só conhecia pelo seu trabalho, que o jornal El País é um jornal realmente maravilhoso, que a gente tem vontade de chegar na banca e comprar, mas, infelizmente, lá em Brasília a gente não encontra. Talvez aqui em São Paulo vocês encontram. E o Pablo estava me dizendo que a formação dele é em Direito, né? Em Direito, e depois ele foi, então, para o jornalismo, fez uma pós-graduação na área de comunicação, de jornalismo, e ele trabalha nessa área, né? É a primeira vez que ele vem ao Brasil, e eu espero que ele tenha a oportunidade de passear um pouquinho nessa maravilhosa cidade que é São Paulo. Aqui à minha direita, eu tenho a Luciana Vilas Boas, jornalista da área cultural, também muito, né, conhecida, é uma referência nessa área. E ela é atualmente diretora editorial da editora Record, do Rio de Janeiro, né? Ela foi editora do suplemento Ideias do Jornal do Brasil, que foi também, marcou época no nosso jornalismo. E ela foi, eu acho que a jornalista responsável que sucedeu ao José Castelo, né? Em seguida, quando você saiu, né? Então, hoje ela está mais no mundo dos livros, né, do jornalismo, mas está fazendo esse meio de campo, né, entre jornalismo, cultura e a área editorial, né. E aqui à minha direita, Alfredo Ribeiro, que mais conhecido como Tuti Vasques. Ele é jornalista, foi um dos criadores do site No Mínimo, né, que também foi marcante, né, dentro do web jornalismo, dentro, né, do mundo das novas mídias. Hoje ele é colaborador da revista Piauí, essa revista maravilhosa que está aí, né, que está tentando assim resgatar o que tem de bom num texto jornalístico que os grandes jornais parece que esqueceram, né? Então, parabéns por participar, assim, por escrever para uma revista que eu acho que nós todos gostamos muito. Mas ele também, o Tuti Vasques, sobretudo conhecido pela coluna que ele tem no Estado de São Paulo, né? E também cronista da Veja Rio, não é? Se eu esqueci alguma coisa, eu peço desculpas. Então, essa é a apresentação básica. E agora nós vamos passar a palavra, né, para cada um dos participantes dessa mesa, terá 10 minutos para falar. E, em seguida, eu vou colocar algumas questões, mediar um pouquinho, e logo depois nós vamos passar a palavra para o público, né? Tá bom. Boa tarde, muito obrigada ao José Castelo, a Babi, pelo convite. Muito interessante estar aqui. O Castelo estava me contando sobre o público, quem são vocês e o comprometimento de vocês. É uma responsabilidade falar para um público assim. E ainda mais começando. Mas eu pensei em colocar 5 noções mais ou menos filosóficas ou metodológicas rapidamente, só para que, à luz delas, qualquer coisa que fosse dito com um sentido um pouco mais anedótico, casos, coisas que possam surgir no debate, nas perguntas, mas se saber de a priori qual é a minha visão de fundo sobre algumas dessas questões que a gente vive no mundo da produção de cultura, né? Eu agora estou mais do lado, digamos, da indústria cultural e na sua relação com o jornalismo cultural. Então, uma coisa em que eu acredito e que é uma questão filosófica básica, quer dizer, a verdade existe, né? Poderia não existir, poderíamos todos acreditar que isso daqui é um delírio coletivo, um sonho. Existe essa possibilidade filosófica, não se pode provar que a verdade existe, mas eu acredito que a verdade existe e vejo a ciência, a produção humana, a ciência, a arte e o jornalismo numa busca incessante de aproximação da verdade. O estabelecimento da verdade na ciência não existe. A ciência vai chegando lá à medida que vai, enfim, se desenvolvendo a compreensão humana dos processos físicos.
A arte também busca a verdade, só que a verdade das emoções, que inclui as nossas mentiras, né? E o jornalismo nem se fala, a priori, aí é uma questão básica, o jornalismo, supõe-se, pretende reconstituir a verdade dos fatos humanos que acontecem no contexto da história presente. Segunda questão, né? Para mim, e eu acho que na filosofia em geral, a questão da verdade é a base da ética, né? Na civilização ocidental, com certeza, tem uma perguntinha na sinopse do debate sobre a possibilidade... como é que é mesmo que fez? Botou aqui, a ética varia segundo a cultura. Eu até achei que ficou um pouco confuso, porque aí, nessa pequena sinopse, a cultura aparece com um segundo sentido. Primeiro, ele aparece como uma produção artística que é coberta pelos jornais, pela imprensa, pela mídia. Nesse caso aí aparece como as diferentes sociedades, né, o que os marxistas chamariam as diferentes formações sociais. Então, é claro, a ética varia segundo a cultura, mas não há nenhuma cultura que prescinda da confiança na relação entre, pelo menos, aqueles que são iguais. Os dominados supõe-se que não haja confiança, e aí se consegue a ordem pela obediência, né? Pela imposição do poder. Mas, em determinadas camadas, supõe-se que existe a confiança, e a quebra da confiança é incompatível com a reprodução daquele grupo humano. Quer dizer, a traição é impossível como uma normalidade, né? Nos tempos mais recentes, a ciência política introduziu um conceito que é bem interessante, eu acho bem útil, que é o conceito da transparência. Virou uma moda de 15 anos para cá, nos jornais, toda hora, principalmente na cobertura política, fala-se de transparência, né? Para indicar isso, a confiança, a possibilidade de uma relação de confiança entre pares. E não só entre pares, também entre os dominantes e os dominados, para que, enfim, entre Estado e sociedade, né, para não usar essa terminologia. Quer dizer, é fundamental que haja transparência nas relações humanas. E eu acho que é um conceito bom, útil da gente usar. Com relação ao jornalismo cultural, não sei se eu pulei alguma das minhas anotações. Apesar de lidar com uma matéria subjetiva, que é a produção artística, eu acho que ele não tem, em termos de compromisso ético, de ética mesmo, nenhuma diferença, nenhuma especificidade com relação ao jornalismo em geral, né? Qual é o compromisso do jornalista? É dizer a verdade, informar o seu leitor, o leitor que ele imagina que seja o leitor preferencial. Os leitores variam, né? Tem veículos que visam falar para um leitor, outros visam falar para outro, mas o que se pretende é que os jornalistas informem a esse leitor que ele elegeu ser, ou que ele trabalha num jornal que elegeu conversar com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, informar o mais verdadeiramente possível, o mais amplamente que for possível, né? Objetivamente, eficientemente. Eu entendo que é desejável que as outras relações do jornal, ou da televisão, ou da revista, enfim, dos jornalistas, com fornecedores de notícia, com as chamadas fontes, com mentores, com chefes, com subordinados, sejam todas transparentes, né? O que eu espero numa relação com um jornalista, eu como editora, né, eu como funcionária de uma editora, de uma grande editora de livros que eu desejo que sejam cobertos na imprensa cultural. O que eu espero é uma relação de transparência. Respondendo a uma outra questão que estava aqui na sinopse do debate, eu entendo que, numa sociedade de mercado,
as pessoas que foram contratadas para exercer determinados cargos em variados veículos, elas tenham, vamos voltar a isso mais tarde, mas elas tenham capacidade para fazer isso com qualidade, com mérito. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a crítica literária, ou a crítica em geral, a crítica musical, é um gênero literário da maior importância, que tem que haver, que faz parte, que contribui para engrossar o caldo cultural de um país. E não tenho a menor dúvida de que o jornalista que está nessa posição tem o direito ao seu gosto, tem o direito ao à sua hierarquização do que é importante, do que ele acha que é importante para o seu leitor. Ele pode dizer, não, eu não quero cobrir isso daqui não importa, né? Não importa para o meu leitor. Ou arrasar, se bem argumentado, apresentar um texto que arrase um livro, um disco. Quem produz arte, quem publica no sentido latino da palavra, de dar a público, tem que saber que pode apanhar. Então, não existe essa coisa que tem que saber que corre o risco de ser criticado, de não agradar, e, se isso acontecer, que esteja preparado emocionalmente para isso. Não pode ficar... Eu lido muito com isso, eu lido muito com autores, os autores ficam, em geral, indignados com qualquer crítica negativa. E eu tenho dificuldade de acalmar e dizer, olha, é o jogo, não pode ser de outra forma. Agora, o que... Aí já estamos falando de uma coisa bem concreta, né? Já estou falando da minha experiência pessoal. O que realmente me incomoda e que eu não imaginava quando eu estava do lado do jornal é a ocorrência bastante frequente de uma total falta de transparência na relação comigo como editora, de eu ver, muitas vezes, que alguns jornalistas têm agendas próprias, têm compromissos que, na verdade, acabam prejudicando o compromisso maior dele de informar com total isenção sobre o que de interessante está sendo produzido no país, em termos de literatura, de música, de cultura em geral. Isso que eu acho que é mais... um fator de aborrecimento grande quando você sente isso, que você, de volta e meia, corre o risco de encontrar um pequeno grupo, uma pessoa que tem uma agenda própria e exerce aquele poder de uma maneira arbitrária. Por quê? Não há dúvida de que a relação entre o produtor de cultura, seja o criador direto, seja o intermediário, como eu, um marchand, um produtor musical, nós temos uma relação de dependência com relação ao jornalista. O jornalista tem um poder, nós estamos na dependência do que ele vai considerar merecedor de espaço na sua publicação. Então, talvez não devesse ser assim, em tese, mas só em tese, porque, em tese, o jornalista precisa dessa fonte de notícias, precisa desse fornecimento de notícias. Não é assim porque, na verdade, há muito menos espaço importante, espaço influente de imprensa, de mídia, do que a produção cultural. A produção cultural é muito maior. Então, o que você tem é uma disputa terrível por esse espaço entre os diversos produtores de cultura das diversas áreas. Enfim, eu acho que tudo... Eu acabei, praticamente. Eu acho que o que eu gostaria de lembrar é que toda essa conversa, toda essa discussão, nós temos que ter como pano de fundo a longa crise da educação brasileira e a crise de média duração já da imprensa brasileira, que tem feito com que muitas pessoas, que não se possa esperar tão naturalmente
essa competência do jornalista na análise da produção cultural. Porque os jornais absorvem mão de obra muito jovem, tem que absorver o jovem realmente, mas botam, não mais o formam. Isso é que é lamentável, né? Eu sou de uma época de jornal que você entrava lá e o salário era ruim para quem estava entrando, como hoje, mas você era formado, você tinha uma escola de texto lá dentro, tinha uma escola de pensamento, quase de pensamento político, principalmente quando você tinha oportunidade de atuar também como assistente na edição, fechando as matérias, você começava a aprender a hierarquizar os fatos, a importância dos fatos, e você ia se formando. Eu não sei, eu estou há 12 anos fora de jornal e revista, não sei se ainda é, mas a minha experiência é que existem poucos espaços mais eficientes para a formação de qualquer executivo, né? Principalmente porque o jornal te obriga, quando você tem que editar, ele te obriga a tomar a decisão, e isso é na área de gerencial, vocês sabem, tem uma porção de cursos de tomada de decisão. E isso o jornalista aprende na marra. Mas aprendia mais lentamente. Então, você ficava 5, 6, 7 anos no jornal até começar a fazer matérias de mais responsabilidade. Agora, não, eu vejo sistematicamente uma garotada muito, muito, muito inexperiente assumindo posições ou sendo incumbidas de realizar, de fazer uma matéria ou de fazer uma crítica, a qual eles não estão minimamente habilitados. Não tem e aí é uma amolação terrível para quem está do outro lado, porque mandam aqueles questionários, querem que a gente responda tudo, faça a matéria por eles. Quando às vezes até eu falo, entra no site da Record, pega a informação lá, por que eu tenho que repetir aqui? E, enfim, isso daí eu acho que mina esse fenômeno da nossa, essa problemática educacional, cultural, e também a dinâmica da imprensa hoje, que está muito, muito restrita, né, como possibilidade de emprego, né, para jornalistas em geral, confunde e dificulta muito qualquer compreensão mais profunda e mais compreensão a prática de um jornalismo realmente ético, pelo despreparo das pessoas. É isso. Ok, muito obrigada, Luciana. Então, vamos passar a palavra para o Pablo, que também tem 10 minutos. Vamos passar um pouquinho. Eu passei muito? Um pouquinho, só 5 minutos. Bueno, primero disculpas por no hablar portugués. Voy a intentar hablar lentamente y, bueno, si hay alguna duda concreta o tal, yo creo que Maite igual puede ayudar a traducir algo, en fin, algo que no entendáis. Y bueno, yo no soy un teórico del periodismo, no sé mucha teoría, pero entonces yo creo que lo que puedo aportar aquí es el relato de mi experiencia ejerciendo el periodismo cultural en un periódico grande, un periódico de referencia, y las cuestiones éticas que se me han planteado a lo largo de ese ejercicio profesional, ¿no? Resumiendo, llevo 10 años de ejercicio profesional en el periodismo cultural, primero como redactor de un suplemento semanal de cultura para jóvenes, después como editor de las páginas de cultura del diario El País, y luego ahora como editor del País Semanal, que es el suplemento, la revista dominical del País, ¿no? Y bueno, primero estoy de acuerdo con Luciana que el compromiso ético del periodista cultural es muy parecido al de cualquier otro jornalista, ¿no? Periodista. Pero quizá las cuestiones éticas más importantes, específicas del jornalismo cultural que se me han planteado en este tiempo, son las derivadas de la responsabilidad que supone elegir. Determinar qué cosas dentro de la vastísima producción cultural merecen un espacio, una parte del limitadísimo espacio que dedica un periódico o una revista a la información cultural, ¿no? Por eso voy a hablar de la responsabilidad ética del editor, más que del crítico, porque también es un tema muy interesante, pero que yo no ejerzo la crítica cultural, de modo que no sé tanto de eso, ¿no?
lo que he tenido muy claro es que la industria cultural y su maquinaria de comunicación, de promoción, ha crecido de manera exponencial en los últimos años, ¿no? O sea, cada día, cada semana se editan decenas de libros, se publican decenas de discos, se estrenan películas, se inauguran exposiciones de arte. Y para toda la gente que está detrás de esos productos culturales, salir en un periódico es clave, es muy importante, porque es lo que en marketing se llama publicity, ¿no? O sea, no es publicidad para lo que la gente ya está muy impermeabilizado, sino que es muy importante salir en un periódico como parte de una información, ¿no? Eso que produce que en las redacciones de cultura, todos los que habéis estado en algunas sabréis que son 150 mails cada día, 150 llamadas, promocionando productos, promocionando libros, exposiciones, películas, todo, ¿no? Y eso, digamos que al contrario que en otras ramas del periodismo en las que es el jornalista el que debe ir a buscar la información, el que debe ir a buscar la noticia, en el jornalismo cultural sucede que el jornalista es el que debe discriminar qué cosas dentro de las cientos de cosas que les llegan merecen un espacio destacado en sus páginas, ¿no? Y eso entraña varios peligros, ¿no?, éticos. Por un lado, corres el peligro de acabar escribiendo o tomando decisiones para esa industria cultural, ¿no? A lo largo de los años estableces una relación directa con los portavoces de esa industria cultural. Hablas con ellos, comes con ellos, les conoces, en fin. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un día, para una semana concreta, hay 4 libros que, a tu modo de ver, merecen un espacio en el periódico, pero solo cabe uno. Entonces, hay un peligro ahí de que digas, bueno, yo creo que hoy voy a hablar de este libro porque hace mucho que no hablo de este editorial. Entonces está el peligro de que tus decisiones acaben obedeciendo más que a lo que quiere leer el lector, a contentar a la industria, ¿no? Eso es un peligro que debemos tener claro, ¿no? Al no perder nunca de vista que estás escribiendo para un lector y que tienes que intentar encontrar lo que es interesante para ese lector, ¿no? Luego, otro peligro claro que he detectado es cómo la industria muchas veces es la que está tomando la iniciativa en la información cultural y de espectáculos, ¿no? Sucede que muchas veces son las productoras, las editoriales o las discográficas las que deciden cuándo puedes dar una entrevista y en qué condiciones se realiza esa entrevista o ese reportaje, ¿no? Yo hoy puedo considerar que es muy interesante para mis lectores leer una entrevista con Martin Amis, con Angelina Jolie, con Bruce Springsteen, con quien sea, ¿no? Pero me resultará muy difícil tener acceso a ese personaje si ese personaje no está promocionando una obra. ¿Qué sucede? Pues que al final el que determina cuándo puedes hablar de determinada gente o cómo puedes hablar de ellos termina siendo la industria cultural. Y luego que las condiciones en las que se produce ese encuentro muchas veces son muy precarias, ¿no? Si yo mañana tengo que hacer una entrevista con Bruce Springsteen, lo más probable es que sea 20 minutos de entrevista en un hotel en el que Bruce Springsteen está sentado recibiendo uno detrás de otro a decenas de periodistas, uno de Brasil, otro de España, otro de Australia. Y eso incluso sucede que van 4 periodistas a la vez a entrevistar a uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que por el interés que tú ves que hay en ese personaje, terminas ofreciendo al lector una cosa que ni siquiera es una entrevista, que es un tema hecho con documentación y con 4 entrecomillados del personaje, y se lo estás dando como una entrevista exclusiva o como una entrevista en persona, cuando en realidad no lo es tanto, ¿no? ¿Qué sucede también? Que eso digamos que ocurre cuando tú quieres hablar de un personaje y acaban diciendo ellos cómo y cuándo, ¿no? Otro peligro, digamos, peligro. Hablo de peligros que no son tan peligros, se pueden manejar y yo creo que es como funciona y se puede trabajar bien así, ¿no? Pero digamos que otro peligro es la capacidad que tiene la industria cultural en convertir en interesante algo que puede a priori no serlo. Es decir, voy a poner 2 ejemplos de cosas que me han ocurrido, ¿no? Una vez hice un reportaje de un grupo de música español, era un grupo normal, mediano, que da el salto a una discográfica multinacional, ¿no? Entonces, con esa discográfica sacan un disco que se van a grabar a California con un productor estupendo, se van unos días ahí, y la discográfica invita a un periodista y a un fotógrafo
a pasar 4 días con ese grupo en California, viendo cómo graban el disco, viendo cómo es, bueno, pues te ofrecen eso, ¿no? El periodista que encuentra eso, ¿qué dice? ¿No? Por un lado es una información interesantísima, es oro puro para un periodista. Tienes la oportunidad de contar a tus lectores cómo es que unos chavales de barrio, de Madrid, de repente cómo se meten en el mundo de ser estrellas del rock and roll, ¿no? Es una historia muy bonita, vas a tener unas fotos preciosas en Sunset Boulevard, en la playa, y vas a contar la experiencia de unos chicos como cualquiera de nosotros, cómo es la experiencia de convertirse en estrellas del rock, ¿no? ¿Qué sucede? Que la reflexión que hace el periodista es: ¿esto es interesante para mis lectores? Sin ninguna duda, es muy interesante. Estás contando una experiencia, estás contando una historia muy interesante, ¿no? Como 4 personas, como podían ser ellos, se van a California a grabar con el mejor productor y están dando el salto a ser unas estrellas. Pero ¿qué sucede también? Que en última instancia es la compañía discográfica la que ha logrado que su grupo salga en la portada de tu revista o en las páginas de tu periódico. Es decir, si en lugar de ofrecerte un viaje con ellos, estar codo con ellos, grabando el disco, te hubieran ofrecido una entrevista por teléfono y unas fotos de promoción, probablemente no hubieran tenido espacio, no lo hubieras dado. Con lo cual, tú estás dando a tus lectores una historia muy interesante, pero al mismo tiempo la discográfica ha logrado que millones de personas vean el nombre de su grupo, del grupo que les interesa, en tu periódico. Pues bueno, eso es otro debate ético que, en fin, que yo creo que se puede resolver bien o mal, pero está ahí, ¿no? Otro ejemplo claro, para el estreno de la película King Kong de Peter Jackson, ¿no? Nos ofrecieron un viaje, fue una película que se rodó en Nueva Zelanda, montaron unos estudios ahí, y nos ofrecieron un viaje a Nueva Zelanda a ver cómo se rodaba esa película, ¿no? Lo mismo, es una información muy interesante, estás contando cómo un estudio de Hollywood monta una película en Nueva Zelanda, en la otra punta del mundo, cómo se produce una superproducción de Hollywood, cómo tienes entrevistas con los actores, entrevistas con el director, unas fotos en exclusiva muy buenas del rodaje, y tú tienes una gran historia para contar a tus lectores, estás contando todo eso, pero al mismo tiempo estás permitiendo que una película que quizá te interesa o no te interesa, en fin, que no estás juzgando la calidad de la película, sino una historia que contar, ¿no? Y lo que ha conseguido la productora es que dediques un gran despliegue en tu medio a esa película, ¿no? Eso también hay otros, ese tipo de funcionamiento, que es el que funciona en todas las revistas y periódicos ahora, tiene otros peligros añadidos. Muchas veces en el trato con la industria, ellos dicen: yo te ofrezco esto, pero ¿tú qué me ofreces a cambio? Yo exijo salir en portada, o exijo que salgas tal día, ¿no? Y ahí tú puedes entrar o no entrar. Nosotros no entramos, porque podemos no entrar, porque somos un periódico grande, que le interesa a la productora o a la distribuidora o a la discográfica, le interesa que su producto salga en nuestro periódico. Y no dependemos tampoco de su publicidad, con lo cual tenemos la independencia para decir: no, yo no garantizo qué espacio va a tener. Pero eso lo hacemos nosotros porque podemos permitírnoslo. Pero un medio más pequeño no tiene más remedio que aceptar ese trato. Vale, tú me invitas a este viaje, tú me das esta información y yo te garantizo salir en la portada, que eso es de ética dudosa para el lector, por lo menos, ¿no? Por otro lado, siempre hablando de que no estás haciendo crítica. En ningún momento se trata de decir si el producto que te están diciendo es bueno o es malo, si la película es buena o es mala. Tú estás dando una historia, estás ofreciendo una historia a tus lectores. Pero te hace ser más benévolo en tu aproximación a ese producto el hecho de haber convivido con ellos, de haber viajado con ellos y de haber sido invitado por una productora. Bueno, pues eso depende ya de la profesionalidad del periodista o de muchas cosas, pero bueno, es un debate que existe ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿debe saber el lector quién ha pagado ese viaje? ¿Debe saber el lector si ha sido el periódico el que ha pagado el viaje o si ha sido la productora la que ha pagado ese viaje? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, son cosas que en otro tipo de jornalismo no se producen. O sea, cuando un jornalista sigue una campaña electoral de un candidato, él viaja con el candidato a todas las ciudades en las que va, pero es el periódico el que paga el viaje. De manera que de una forma garantizas la independencia de ese jornalista.
eso en el periodismo cultural cada vez ocurre menos, porque en ningún periódico se puede permitir mandar un fotógrafo y un redactor cada semana a Australia, a Brasil, y no se considera tan importante como en el periodismo político. Bueno, quizás es algo que debería plantearse o que debería por lo menos debatirse, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería contar. Como veis, son más preguntas que respuestas, aunque creo que resumiendo, el arma que le queda al periodista es pensar siempre, o sea, nunca perder de vista al lector, ¿no? Nunca perder de vista que estás escribiendo para alguien y que tienes que contar algo interesante para esa persona. Ponerte siempre en el lugar del lector. Me interesaría a mí leer esto. Me interesaría a mí leer esto en este espacio, en este día y en esta importancia. Y bueno, y ser consciente siempre de la responsabilidad ética que entraña administrar la información, el espacio de la información, el espacio limitado de la información en un medio de comunicación. Muito obrigada. Muito obrigada, Pablo. Depois das 3 apresentações, nós vamos colocar algumas perguntas e comentar alguns aspectos que vocês colocaram aqui. Então, por favor, agora, Alfredo, está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Queria pedir desculpa pela minha presença. Acho que eu não estou nem à altura da plateia, nem do tema, e muito menos dos meus brilhantes companheiros de mesa. Poderia passar uma noite inteira com a Luciana num bar discutindo se a verdade existe, mas à luz da filosofia não me renderia 3 minutos de papo. Eu sou apenas um velho jornalista que militou na imprensa cultural e que hoje ganha vida, enfim, como esse gaiato que vocês veem aí, que daqui a pouco aparecerá ali. E sem nenhuma capacidade de improviso como os colegas, eu rascunhei algumas coisas para dizer aqui e peço desculpas de novo pelo tom nada filosófico e prático do que vou dizer. A questão ética aqui proposta está, a meu ver, intimamente ligada ao empobrecimento do debate cultural na chamada grande imprensa, decorrência da situação de absoluta penúria dos chamados segundo cadernos e demais suplementos culturais. Nos últimos 15 anos, as redações vêm sendo esvaziadas por orçamentos cada vez mais minguados, tornando muito difícil o aprofundamento do debate, coisa que requer tempo e gente qualificada para se desenvolver a contento. Como as páginas em branco permanecem dramaticamente sob a necessidade de serem preenchidas, as apurações foram ficando cada vez mais ralas e as redações foram caindo progressivamente nas mãos da indústria da divulgação. Sem ter como buscar ou provocar a informação lá fora, as redações tiveram que abrir as portas ao divulgador. Eu diria que a privacidade da imprensa vem sendo invadida sistematicamente nesses últimos tempos. Sem tempo para apurar ou propor o debate, a imprensa perdeu o respeito dos produtores de cultura, que só se interessam em participar do jogo jornalístico quando estão lançando seus livros, filmes, exposições ou peças de teatro. As redações deixaram de dar as cartas na cobertura cultural. Também pudera. Grandes veículos de comunicação no Brasil, viu, Pablo, pagam até a míseros R$250 por uma resenha de livro. E os jornalistas contratados não podem se dar ao luxo de investir tempo em apurações que podem não render texto para o dia seguinte. Eu lembro aqui uma historinha que o Nelson Motta gosta muito de citar, que essa história foi narrada pelo Frank Zappa, que foi um músico muito louco aí do passado, e que ele definia esse processo de informação cultural dizendo o seguinte: o que é uma notícia, né? O que vai dar numa notícia? Ele dizia: é gente que não sabe falar, dizendo coisas para gente que não sabe ouvir, que escreve coisas para gente que não sabe ler. E acho que é mais ou menos isso, é muito comum. Em geral, os erros e equívocos decorrentes desse processo são muitas vezes confundidos com falta de ética jornalística,
quando, na verdade, são sintomas de pobreza mesmo. Posso aqui dar um depoimento pessoal. Passei uns 10 anos afastado da cobertura cultural, me dedicando basicamente ao jornalismo de humor. Tornei-me o notório gaiato que vocês veem aí atrás. Até que esse ano, em função do empobrecimento que levou à morte de meu site, o No Mínimo, decidi de novo abrir uma janela no meu trabalho para me dedicar à produção de grandes perfis de artistas, que é uma coisa que gosto muito de fazer. Com a cobertura financeira da revista Piauí, que é uma luz no fim desse túnel sinistro da miséria do jornalismo cultural, escolhi personagens que não estivessem no hit parade da cultura, tentando fugir à mesmice da divulgação. Fiz, para começar, o dramaturgo Roberto Ataíde, que vive o paradoxo de ter escrito um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, Apareceu a Margarida, e nunca mais ver uma peça sua encenada nos últimos 30 anos. Mais recentemente, pela sua história no teatro brasileiro, além da fama de louca, vinha investindo no perfil da atriz Camila Amado, que, para não dizer... da Camila Amado, que, entre outras coisas, tinha preparado a atriz Camila Pitanga para a novela em que ela fazia o papel de Bebel, novela das 8. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa em relação a essa coisa da ética, que é o seguinte: eu fiz o que é absolutamente incomum, Luciana sabe que é assim, fiz 5 entrevistas com essa atriz, né? Paralelamente a isso, acabei descobrindo que ela, a uma determinada altura da vida, tinha escrito uma autobiografia e que não publicou e nem deseja publicar, e que ela escreveu apenas para entender o que tinha acontecido na loucura da vida dela. Passou 3 anos escrevendo esse livro. E esse livro é absolutamente inacreditável. Eu fui chegar a histórias assim de qualquer jornalista ficar louco, porque contava histórias de surubas na casa do Daniel Filho, por exemplo, acusações a uma grande atriz brasileira, que teria sido ela que pôs fogo no Teatro Casagrande, no Rio de Janeiro, quando esse evento é acreditado, na época, às forças de repressão, e milhares de histórias fascinantes. Acontece que, na última entrevista, ela me permitiu, pedi autorização de ler esse livro, ela me permitiu desde que eu fosse a ela, antes de escrever a matéria. E assim aconteceu, e quando começamos a conversar, e eu comecei a falar das coisas que tinha mais me chamado a atenção no livro, ela surtou, pirou, e começou a dizer que ia enlouquecer, que é uma pessoa de 68 anos, que é uma pessoa que não tem estrutura para ver aquilo publicado, que não escreveu aquilo para se publicar. E a história estava na minha mão, eu tinha a história para publicar. E eu tive que avaliar se queria ou não comprar essa briga, ou fim, publicar e depois ver o que iria acontecer com ela, se ela ia pirar, o que ia acontecer. E como no momento, e especialmente nessa área, minha coisa não é ser do bem ou ser do mal, mas é contar boas histórias, eu resolvi deixar de lado. Isso quer dizer o seguinte: eu perdi, você sabe que são 5 entrevistas, 6 horas de entrevistas, 6 horas de fita tirada, tudo isso. E isso está acreditado na minha conta. Dentro de uma redação, isso seria um problema imenso para mim. Como é que eu iria justificar ao meu chefe que eu fiquei afastado de uma pauta durante 15 dias e não tenho uma história para publicar por uma questão de ética? Enfim, basicamente era essa a história. Muito obrigado. Muito obrigada, Alfredo. Agora nós vamos ter alguns minutos para eu fazer algumas considerações e tentar aprofundar alguns aspectos, e em seguida a gente passa a palavra, que eu acho que vocês já devem ter perguntas, já devem estar loucos para falar, né? Aqui acho interessante, né, porque foram 3 abordagens diferentes, mas, no fundo, tratando uma questão, né, fundamental, que é a questão dessa mesa, que é a questão da ética e o jornalismo cultural, né? Porque, aparentemente, a gente diz, bom, o que tem a ver? Será mesmo que tem uma ética diferente para o jornalismo cultural? Ou de uma ética para os outros jornalistas? Ou mesmo a ética do cidadão, né? É o Cláudio Abramo que dizia que a ética dele era a ética do marceneiro, né? Ou seja, todo ser humano, né, tem
É uma coisa que é da esfera privada, é a coisa da moral, da filosofia, né? Como a Luciana bem falou, né? Então, a Luciana falou nessa questão da verdade, né, filosófica. Eu acho que o Pablo, assim, resumindo em poucas palavras, acho que ele destacou com muita propriedade a questão das pressões da indústria cultural, né, o comportamento de jornalista, onde no mercado cultural, no mercado que tende a direcionar as pautas, né, então como é que o jornalista vai ficar livre disso, ter uma boa matéria sem ser direcionado pelas pressões do mercado? E ele não usou a palavra marketing, no Brasil nós usamos muito, né, o marketing cultural, a força disso aí. E achei muito interessante que o Alfredo falou, né, dessa coisa que é muito comum mesmo, a pobreza do jornalismo cultural, o desinteresse dos editores, o desinteresse das empresas, né? Então, o que sobra, aquela coisinha que sobra, vira jornalismo cultural, fica matéria cultural. Mas ele deixou aberto, né, que é possível, né, no jornalismo cultural você ter espaço para investigação, né? Você pode também sacar boas reportagens e ir atrás, mesmo que às vezes, né, não se consiga naquele momento divulgar, mas quem sabe num outro momento aquilo que você descobriu também dentro da questão do jornalismo, da cultura e da ética, né? Agora, então, isso só para eu queria fazer assim dessas 3 colocações, chamar atenção sobre o novo Código de Ética de Jornalistas, não é tão novo assim, ele foi modificado 20 anos depois, esse código foi aprovado no último Congresso dos Jornalistas, em agosto. E nesse código, né, Código de Ética de Jornalistas, acho que seria interessante mesmo que a gente fizesse uma releitura. E eu vejo que aqui a questão da cultura não está sendo tratada de uma maneira específica, né? Porque, quando fala de cultura, só tem no capítulo 3º, no artigo 12, tem 2 frasezinhas lá. O que é as obrigações, né? O jornalista deve, né? Que é os deveres do jornalista. Aqui, ó, preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades culturais. O que é isso? O que será? Tão vago. Defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e cultural. E depois, o código, lá no capítulo 4 das relações profissionais, ele introduz uma grande novidade, que é a novidade da cláusula de consciência, né? Não sei se existe na Espanha, eu sei que existe na França. E no Brasil foi colocada a possibilidade do jornalista pedir demissão por uma pauta, né, com a qual ele não concorda, porque isso fere os princípios éticos, né? E existe uma comissão de ética nos sindicatos que é para, né, julgar esses casos. Então, a minha pergunta, eu gostaria que os 3 comentassem, que a ética é uma questão mais da esfera íntima, da esfera privada, faz parte da moral da filosofia. O comportamento profissional faz parte, né, de uma praxis profissional que tem a ver mais com legislação. E como legislação, né, isso impõe limites. A lei impõe procedimentos, limites, então, que pode ser julgado dentro da lei. Mas a ética é muito mais profundo que isso, né, porque a ética supõe também livre-arbítrio, consciência, compromisso moral. Então, como agir, juntando, né, levando em consideração a questão da ética, né, do ser humano e a deontologia profissional, aquele código de ética que está lá estabelecido, né, pelos sindicatos de jornalistas, aprovado pela FENAGE. O fundamental, como disse o Pablo, e eu disse em algum momento, eu acho que é interessante, eu gostei de que 2 enfoques meus, o Pablo realçou muito, né, desenvolveu muito bem, e a questão também da impossibilidade de se pensar o comportamento ético no Brasil diante da precariedade das redações, que aí o Alfredo explorou muito. Eu acho que essa questão é muito interessante, essa questão de não deixar a indústria cultural dominar, pautar o jornalismo. Isso é um aspecto interessante, porque ele inverteu a minha visão. Eu disse que a relação era uma relação de dependência da indústria com relação ao jornal. E o Pablo botou mais o dilema do jornal, naturalmente, né? Ele está falando pelo jornal, eu estou falando pela indústria. Mas eu prefiro entender ou imaginar que, nos 2 lados,
haja pessoas competentes atuando, competentes e éticas. Então, eu sei que o País pode, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, enfim, eles podem dizer, não, a gente não vai fazer isso, se acharem que aquele grupo não é bom. E é um poder que eles têm. Acho que só se devia dar um crédito apenas do lado da indústria cultural, que é o seguinte, ali também tem gente competente trabalhando. Quer dizer, quem chegou a um cargo de editor, diretor, supõe-se que tenha demonstrado competência para selecionar aquelas criações mais interessantes que estão surgindo, pipocando no país. Então, é possível, há grandes chances de que esse grupo que mereceu da produtora de disco um investimento tão grande, alguma coisa de bom ele deve ter, mesmo que você tenha que mediar essa coisa de bom pelo mercado. Bom no sentido de que vai agradar a um público grande, não bom no sentido da alta cultura. Mas algo ele tem que ter, porque é um investimento muito grande para a produtora de disco. E ali houve um processo de seleção, foi aquele grupo que chegou a ser merecedor daquele investimento. Então, aquilo tem que ser olhado, sim, porque tem uma produção por trás, né? É claro que, principalmente, eu acho que as editoras elas atuam numa faixa de força financeira e econômica muito menor do que atuavam as produtoras de disco. Hoje já não se pode dizer o mesmo. As produtoras de disco estão muito combalidas, desde da internet, do iPod, não sei o quê. Mas, certamente, não se compara com a televisão, com a indústria cinematográfica. Então, eu adoraria ter poder dizer, convidar um jornalista, dizer, eu pago, vou te levar para a Itália para entrevistar Humberto Eco, você vai fazer um caderno todo de Humberto Eco, mas, enfim, não tem editora que possa fazer algo desse gênero. Então, o que eu vejo é que há possibilidade, sim, de o jornalista atuar eticamente dentro disso. Né, vendo que, agora, sem uma superidealização também da produção cultural. Né, porque se houver que existe um produto muito melhor, um produto cultural, artístico, que não mereceu espaço nem nas editoras, nem nas produtoras de disco, nem nas produtoras de cinema, pode acontecer, mas não é a toda hora, e é ótimo que todos os jornalistas fiquem empenhados descobrindo isso também. Né? Mas acho que também não precisa haver um preconceito, um pé atrás, claro, na análise do que a indústria cultural oferece. Até que a indústria cultural está no papel dela. Eu acho que esse trabalho de colocar o seu produto na mídia, o que eu falei aqui, pelo amor de Deus, não acho que o que eu fiz foi uma crítica às redações, ao jornalismo. O jornalismo é que deve peneirar e, por exemplo, se te ofereceu 4 minutos com um ator e o repórter voltou, por maior que seja esse ator, por grande estrela, volte e diga assim, ele não disse nada, o lado jornalístico tem que dizer, então não tem matéria. Né? E aí também é um outro grande problema, que é o negócio do lado da celebridade, da expectativa que o leitor, que o espectador, né, tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, com a coisa da celebridade. Né? Qualquer coisa, a pessoa cruzou as pernas de uma forma diferente, ela vira capa de revista. Né? E isso aí também é um julgamento jornalístico, né, que está a reboque. Então, o jornal fica no meio de uma história, você está entendendo? Quer dizer, ela tá a indústria cultural querendo entrar ali, e, por outro lado, tem a expectativa do público, que tem sido também uma coisa pavorosa. Né?
não digo, não conheço lá fora, mas aqui no Brasil, os leitores de coisas mais profundas, com mais fôlego, são poucos, são muito poucos, né? O que se quer é aquela coisa rápida, a fotografia e tal. Enfim, só para dizer aqui, fazer um parênteses aqui, que eu não estou criticando, acho que a indústria cultural está no seu papel. O jornalismo é que tem que selecionar o que quer dar ou não. E o pior de tudo dessa história, quer dizer, é o jabá, né? Aí ou às vezes as relações que não são totalmente transparentes, o favorecimento de um determinado... Todo mundo é gente, então algum elemento de simpatia, de afinidade, é natural que haja, né? Na hora de escolher o livro que vai entrar. Tem 5 ótimos livros, só tem espaço para um. É até compreensível que, se forem exatamente idênticos, em termos de importância, de qualidade literária, o jornalista vai escolher aquele da editora com a qual ele se entende mais. Mas é muito rara essa situação. Normalmente vai haver 1 ou 2 livros que são superiores e mais importantes, representam mais trabalho, mais criação do que os outros 3. Então, é ser honesto e dar 1 ou 2 que são realmente melhores, apesar dos outros, coitados, também merecerem um espaço, talvez no dia seguinte, um pouco menor, haja um espaço para uma nota. Mas há possibilidade para o exercício de qualquer profissão, eticamente, desde que as pessoas estejam bem formadas para o exercício daquela profissão. O espaço de subjetividade, então, não é contraditório com a ética? Não, de jeito nenhum. São escolhas editoriais, escolhas de valores que o editor ou o repórter tem condições de Eu acho que, se ele tiver em mente, como disse o Pablo, que o que ele precisa é atender ao leitor dele, não fica nem tão difícil. Pablo? Sí, yo creo que es verdad, en el terreno de la cultura muchas veces se tiende a pensar que no hay criterios objetivos, que todo es subjetivo, sobre todo no tanto en la alta cultura. O sea, nadie va a discutir que Wagner es un genio, ni que Umberto Eco es un genio. Pero, sobre todo en temas de baja cultura, lo que entendido como baja cultura, que es discutible también, parece que es el reino del subjetivo. Bueno, ¿por qué me están hablando de esta película o de este grupo de música o de este artista? Sí, bueno, si es igual, si vende menos que este, ¿no? O sea, se tiende a creer que el único criterio objetivo que hay es las ventas o la repercusión social, que es un criterio, pero no el único. O sea, yo creo que hay que buscar el criterio. O sea, que yo defiendo criterios objetivos de calidad también en la baja cultura, ¿no? O sea, para mí no es noticia, igual que Enrique Iglesias saque un disco nuevo, aunque venda... Bueno, es noticia, pero de otro tipo. Para mí puede ser una noticia cultural más interesante que otro tipo de artista más pequeño, más tal, saque un disco, ¿no? Y me dirán, pero si este no lo conoce nadie. Ya, pero creo que es una historia que merece la pena ser contada, más que el hecho de que un señor con una inversión multimillonaria detrás venda 10.000 millones de discos. Quiero decir que también es verdad que hay que buscar los criterios objetivos de calidad en la cultura, ¿no? E los hay, ¿no? Eu creio. Eu teria mais perguntas para fazer, mas o importante é que o público fale agora. Então, a palavra está com... Eu achei, assim, primeiro, parabenizar a mesa, achei muito instigante as falas, acho que todas se encontram de alguma forma. Meu nome é Isabelle, sou professora lá em Belo Horizonte, e eu queria retomar um pouquinho a coisa que o Tuti falou. Você disse uma coisa no início da sua fala que me intrigou, assim. Eu já escutei alguma coisa contrária ao que você disse, que eu também acho muito interessante. Você diz o seguinte: olha, as pessoas confundem que os erros no jornalismo são falta de ética. Então, às vezes, a pessoa está errando, mas, no entanto, isso não tem a ver com a ética. O Eugênio Butti diz algo contrário, eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Ele vai dizer o seguinte: jornalismo de qualidade, jornalismo ético.
para que eu faça um jornalismo ético, se eu pensar na qualidade do texto, ou seja, eu tenho que entrevistar mais de uma pessoa, eu tenho que apurar, eu tenho que ter essa transparência, que eu acho que esse conceito é genial, assim, no sentido de me aproximar da verdade, né? Então, ele vai dizer alguma coisa na linha contrária. Assim. Então, e pensar a qualidade no jornalismo é pensar condições de trabalho, que é o que você está dizendo, que eu acho que é fundamental. Eu acho que, para ter qualidade, então, peraí, aí, tá vendo? Aí acho que a gente problematiza a coisa para uma questão até de repensar a qualidade para que a gente tenha ética ou as condições de trabalho para que a gente faça um jornalismo ético para que a gente acerte. Então, o acerto está ligado à ética, de alguma forma. Né? E não no sentido de, eu acho que isso foi muito interessante, de rivalizar com a indústria cultural e não tomá-la como preconceito. Eu acho que essa divisão entre alta e baixa cultura, que vem muito de uma herança da teoria crítica frankfurtiana, eu acho que a gente tem que repensá-la porque ela é preconceituosa, assim, no sentido de que ela tende a não querer pensar esses conteúdos como conteúdos de qualidade. Por exemplo, a gente produz muita novela e a gente não tem uma crítica que leve a sério a nossa produção, sabe? Então, acho que tem coisas de muita qualidade que a gente não leva a sério, que são produzidas pela indústria cultural. Né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que pensar a qualidade é também pensar, assim, não errar. E pensar a qualidade é também pensar a ética. E eu acho que tomar como norte isso que o Pablo disse do leitor, né, assim, do que é também pensar a transparência, né, de alguma forma. Então, assim, isso. Assim. Não, mas acho que eu e o Eugênio Butti estamos concordando, porque eu acho que a questão da ética tem a ver com a qualidade e a questão da qualidade tem a ver com condições de trabalho. Ou seja, de que forma você remunera aquele profissional, que tempo você dá a ele para fazer a apuração, né? E se esse processo não for feito normalmente desde o início, no final os erros são inevitáveis, porque o sujeito não teve tempo de checar, ele não teve tempo de conferir os dados e não ouviu direito, não voltou para perguntar se é aquilo mesmo, e está na hora do fechamento e vai sair errado. E não é por intenção, não é por falta de ética, é por falta de condição de trabalho. Em relação ao público, o que eu acho, assim, acho que deve sim, é claro, você ter um respeito absoluto pelo seu público e tal. Agora, também não se deve pautar pelo que o público quer, sabe? Por que você acha o público quer isso? Você vê isso por cartas ou pelo que seja, então vamos dar ao público o que o público quer. É bom dar ao público coisas novas, material novo para ele pensar, né? Além do que ele gosta de ver. Não pode dar só Paulo Coelho, não é? É isso. Sí, cuando hablo de pensar en el lector, no es solo en pensar en lo que le gusta no, porque al lector le gusta esto, hay que darle esto. No, también pensarlo, qué le gustaría leer, qué creo que debería leer, qué cosas creo que habría que descubrirles. ¿no? Son importantes, o sea, para este escritor pequeño creo que lo debería conocer todo el mundo porque es muy bueno. Eso también es tener en mente al público, ¿no? al lector. O sea, no solo decirle como al lector le gusta, no sé, tal escritor superventas, solo le voy a dar esto, ¿no? Es también tener en cuenta qué cosas creo que merece la pena descubrir a los lectores, ¿no? Agora, indo pouquinho contra isso que eu mesma disse, que nós todos concordamos aqui, que é a questão do despreparo e dos baixos salários, da falta de condições, principalmente o despreparo cultural para a realização de um bom jornalismo cultural. Do outro lado, eu, como potencial entrevistada, não mais entrevistadora, nesses 12 anos eu tenho histórias cabeludíssimas de falta de ética e que não se explicam por baixo salário nem por nada. Eu acho que não se explicam, embora não se justifiquem, por uma pressão muito violenta sobre os repórteres e a necessidade de fazer a matéria. Então, uma coisa assim, que eu me lembro... Eu tenho realmente... Eu podia fazer um livro, mas uma que me chateou muito, que eu me lembro, foi quando a Lady Di morreu, a princesa Diana morreu, e um jornalista de um grandíssimo jornal do Rio, do Globo, não vou dizer quem é o jornalista, mas ele
precisava fazer uma matéria, ele tinha uma pauta e ele tinha que dizer que enfim, que ia ter um boom editorial de livros sobre a Diana. E ele me ligou, me perguntou, a editora Record já tinha publicado uma biografia bastante escandalosa sobre a Diana num período anterior, e naquele momento específico eu não estava querendo fazer esse tipo de livro de maneira alguma, que eu queria dar um outro perfil, encaminhar a editora de outra maneira. Então eu disse, não, a gente não vai fazer, nós não vamos fazer nenhum outro livro novo sobre a princesa Diana. Tem várias biografias estrangeiras sendo oferecidas, mas não está na nossa programação comprar nenhuma delas. Eu me lembro que e aí eu disse assim, porque a Diana é um personagem que vai ficar como um ícone cultural na Grã-Bretanha, talvez na Europa. Aqui no Brasil não vai ter essa força. E até traduzir, lançar, esse livro, eu acho que já terá perdido o interesse. Eu falei, mas eu te frustrei, né? Eu sou jornalista, eu sabia que eu tinha que facilitar a vida dele. Eu falei, vamos fazer um negócio. Eu tinha 2 ou 3 biografias publicadas pela Record no passado. Eu falei, vamos ver quanto elas têm no estoque. E você vê nas livrarias, que eu acho possivelmente as livrarias devem ter pedido todas. Aí eu falei, olha, aqui tem telefone da Siciliano e tal. Fui ver no estoque, realmente. Uma tinha 200 livros, a outra tinha 500. Dei tudo para o jornalista. Achei que tinha uma matéria. Teve um voo de gente para comprar livro da Diana naqueles dias. Só que no livro você tem que pensar em longo prazo, não é fazer um livro novo para ser lançado dali a 4 meses, quando o assunto estava esquecido. Quando saiu a matéria, dizia assim, não, porque eu disse assim, a Diana não é um personagem como Churchill, como Roosevelt, Stalin, que são grandes personagens históricos, políticos, que vão ser enigmas a serem descobertos. Ela até ficou como um enigma mais do que eu pensava, mas a matéria saiu justamente o contrário. Aparecia eu dizendo, eu nem reclamei, eu deixei, porque era tão maluco. Eu dizia, não, porque Lady Di é uma personagem de uma estatura histórica como a de Roosevelt e Churchill. E nós estamos considerando tudo ao contrário. Qual a desculpa disso? Mas você acha que isso foi falta de ética? Falta de preparo. Falta de preparo. Uma pessoa que não sabe ouvir escrevendo para gente que não sabe ler. Você acha que foi falta de ouvido? Eu não sei. Eu não sei. Aí é falta de ouvido demais, porque uma conversa inteira que ele botou com o sinal todo trocado. Né? Então, você fica assim... Porque para inventaria uma coisa mais bombástica. Não, logo, ele inventou tudo contra... Não vou lançar o livro dessa vagabunda. Aquela pauta, é assim. Escreva aquilo. Os chefes dizem. A minha pergunta é para o Tuti Vasquez. Eu queria saber mais ou menos a relação do humor com a ética. Assim, o que pode ofender, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. E, principalmente, uma comparação assim... quando você escreve para um grupo que tem uma linha editorial tipo Estadão e quando você escreve para um site mais independente, mais livre, que era no mínimo. Qual a diferença, assim, como é que você trata isso? Olha só, eu costumo dizer que o humor ele faz fronteira com a grosseria. Entendeu? Quer dizer, e quanto mais você está do lado do humor e se aproxima da grosseria, melhor é a sua piada. As pessoas vão se escangalhar. Agora, a possibilidade de você dar um passo a mais e se esborrachar na grosseria é imensa. E aí não tem graça nenhuma. Então, o humorista é meio equilibrista, você está entendendo? Ele tenta se manter em cima dessa linha. Agora, não tem jeito. Uma vez ou outra, ele vai se esborrachar. Né? Vocês veem Caceta e Planeta, não sei das quantas. É bárbaro, mas tem uma hora ali que você diz, porra, agora foi demais, agora, né, pegou pesado. E o cara vai se manter na medida que ele conseguir, por maior tempo, não se esborrachar do outro lado. Então, ele tem que sempre pensar, ele tem que estar ouvindo o leitor, ele tem que saber como é que aquilo está batendo do outro lado, né, e não ser ofensivo, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos 18 anos que eu escrevo Tuti, entendeu? É você conseguir fazer o humor sem ofender a pessoa, você está entendendo? E até casos incríveis de você conseguir
fazer com que a pessoa ache graça daquilo, né? Você está ridicularizando ela de certa forma, mas não está ofendendo, entendeu? Qual era a segunda parte? Assim, isso é outra coisa que é muito sutil, né? Eu estou lá no Estadão agora 3 meses, estou tentando achar um tom, porque não o tom do jornal, sim o tom do leitor desse jornal, tá entendendo? Agora, eu não posso perder nunca a coisa que me move para fazer, a coisa que me faz achar aquilo engraçado, entendeu? Então, estou levando, estou arriscando, estou trabalhando numa empresa, vem um carioca, gaiato, trabalhar numa empresa 400ona paulista, e vamos ver, né? Até agora está tudo bacana, tudo legal e tal, né? Não houve nenhum problema, e eu não estou me sentindo tolhido, nem, né? Mas encontrar um tom, eu acho que é importante, porque eu não estou aqui para ser não inventei o humor, né? E nem o leitor, né? Então, estou tentando fazer com que as pessoas se divirtam, né? Porque tem um lema lá que eu adoro, que é: má notícia é a maior diversão, né? Vamos rir. Você já teve algum problema? Muitos. Já tive muitos, mas depois da internet, e eu estou na internet há 7 anos, isso diminuiu muito, sabe? Porque não sei se pela forma anárquica da internet, ou pela forma mesmo de todo mundo poder se manifestar, ou pela maneira que o some também dali, não fica impresso no papel, que o sujeito acorda todo dia e vê aquilo ali, fica ofendido, entendeu? Então, já tem 4 anos que eu não tenho processo. O último que eu tive foi do Orestes Quércia, e não foi na internet, foi na época que eu estava na revista Época, porque ele cismou que eu chamei de ladrão. E, na verdade, eu não estava chamando ele de ladrão, ele não entendeu a piada. Mas fui absolvido, nunca fui condenado numa história dessa. Hace poco, con el tema del límite entre humor y grosería y respeto y tal, ha habido un episodio en España, que hay una revista satírica que, bueno, el gobierno había aprobado una ley por la que daban un dinero a las parejas que tuvieran hijos, porque como hay poca natalidad en España, daban una ayuda económica a las parejas que tuvieran hijos en una determinada fecha. Y en esta revista satírica sacaron en la portada a los príncipes, al príncipe y la princesa, haciendo el amor, y él le decía a ella: venga, vamos, que así vamos a ganar por primera vez dinero por nuestra cuenta. Y entonces los responsables de la revista han sido condenados, ha habido un juicio muy polémico, y les han condenado a una multa importante por falta de que yo no sé, es absurdo, sí, yo creo. Bastaria porque não ter cáries. Ótimo. Ok, a próxima. Bom, eu quero parabenizar a mesa, né? Quer dizer, coloca questões importantes, né? E lembrar um pouco que essa crítica do jornalismo cultural, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, trabalho com jornalismo cultural. O Lima Barreto faz isso, né? De forma bem humorística, no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Mas eu tenho 2 perguntas para a Luciana, curtinhas, e uma para o Tutti. Você falou essa questão da ética no jornalismo cultural. Não haveria necessidade de uma ética da estética, né? Desse conhecimento da estética, sobretudo os repórteres que são super especializados nos cadernos, né? E uma outra coisa que me impressionou um pouco na sua fala, você disse que o jornalista ou o produtor cultural ou o dono da indústria de bens simbólicos, ele tem direito a vender gostos. No Brasil, me parece que isso tem sido complicado. O leitor tem direito a ter gosto. É uma coisa bem kantiana, né? O gosto se discute, né? Os leitores são, vamos dizer assim, a resenha no Brasil cria quase que uma homogeneização, uma padronização dos livros, né? Então, você acaba consumindo coisas. Você tem resenha, a mesma resenha em quase todos os veículos. E tem mais uma coisa agora nos sites. Quem comprou esse livro também comprou, né? É a pós-resenha, né? Quer dizer, é uma tendência mundial. Quem comprou o Livreiro de Cabu também comprou, Amazon, né? Não é isso? Então, gostaria de te ouvir sobre isso. Não, o que eu quis dizer... Deixa eu só fazer a minha terceira pergunta, que é para o Tutti.
O que você acha dessa diogomanização da imprensa brasileira? Isso é ético? Quer dizer, diogomanização da imprensa brasileira. De repente, o cara recebe um monte de processos e ele faz, essa semana, lá no podcast dele, está lá, ele dizendo que se livrou da maioria dos processos, como quem diz, olha, eu estou no caminho certo. O que você acha disso? E eu te perguntei porque você vai usar uma arma muito boa, que é o humor, né? E para a Luciana fica essas duas dúvidas aí. Não, o que eu quis dizer, eu não falei o leitor. O leitor, todo mundo tem direito a seu gosto, naturalmente. Eu disse que o jornalista, se ele está ali, se ele tem um cargo importante como editor, ou como crítico, ou como comentarista, né, eu suponho, eu eu como editora, mesmo que ele arrase com um livro que eu publiquei, eu acato, porque eu acho que ele, se ele chegou lá, eu suponho que ele tenha alguma ética da estética. Eu tenho que aceitar isso, né? Então, nesse sentido que eu falo, ele tem o gosto, ele tem o direito a hierarquizar, a escolher o livro que ele vai cobrir, né? Porque, em função do que ele acha mais importante, ele está ali. Se o presidente, o diretor do jornal, o editor executivo, chamou para aquela posição, é porque acredita que ele vai atender às expectativas de informação do público daquele jornal, né? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. A outra questão é mais complicada, porque tem a ver com a grande mistura, né, eu ainda aceito os termos alta cultura e baixa cultura. Eu acho que ainda temos que navegar dentro desses termos. E mesmo que reconhecendo que, na suposta baixa cultura, você possa encontrar criações de qualidade, né? E na literatura mais refinada, na música erudita, você tem o máximo, digamos, da criação artística, mas sabendo que essa criação só vai chegar mesmo a um público bastante restrito e que nenhum empreendimento de produção cultural vai conseguir sobreviver publicando no amplo sentido, né, ou fazendo o filme, disco, livro, seja o que for, só direcionado somente para esse público. Ele vai ter sempre que encontrar algumas criações, alguns produtos culturais que, aquele que não quer abrir mão da qualidade, que, sem perder substancialmente a qualidade, atinge um público maior. Mas é muito difícil. Aí é uma corda tão fina para se andar em cima quanto o humor e a grosseria, né? Porque você conseguir atingir um grande número de pessoas que você precisa atingir, senão a empresa não sobrevive. E não há. E qual é a opção? A empresa é o quê? Eu fiquei muito impressionada que eu vi esse filme e acho a coisa melhor que eu vi nos últimos anos, A Vida dos Outros, né? Aí eu ia usar uma imagem. Qual é a opção? É um funcionário da Stasi dizendo o que é que a gente deve ver? Não, acho que ainda é mais democrático que haja empresas, né, buscando acertar. Até porque as empresas culturais precisam atender também ao público mais sofisticado. Ela não pode abrir mão disso, né? Existem algumas que não, que só fazem a coisa de massa, mas não é sempre. Diogo Mainardi. Bom, 98% dos meus amigos odeiam o Diogo Mainardi. Os outros 2% conhecem o Diogo Mainardi e ficaram encantados com ele, porque, pessoalmente, ele é uma flor de pessoa. Agora, eu não acho que ele seja o inventor desse estilo, você está entendendo? Na verdade, ele foi o primeiro surfista, foi o cara que pegou a onda na frente e veio. E é uma coisa que eu não gosto, sabe? Que é você surfar na onda da indignação. O Brasil criou essa cultura da indignação de uma forma muito caótica, sem nenhuma ordem. Quer dizer, você hoje chegar e dizer eu não aguento mais viver em São Paulo, não aguento mais viver no Rio, não aguento mais a violência, não aguento mais o Brasil, eu não aguento mais o Lula, eu não aguento mais o Serra, eu não aguento mais
o César Maia, quem for, e isso virou um discurso frágil, bobo e que cola. Se você quiser escrever, é isso que eu estava falando, negócio de agradar leitor, é uma coisa mole. Começa a meter o pau no governo, começa a dizer que o Brasil não tem jeito, começa a dizer que aqui é um bando de ladrão, sabe? E pronto. Faça o mesmo texto, com variações todas as semanas, e vão escrever para o jornal dizendo que você é um gênio, que você é um cara bárbaro e tal. Quando eu acho que o gênio hoje é o cara que consegue descobrir, pô, você já prestou atenção em tal coisa, já olhou para tal negócio, ainda que seja uma coisa boba ou não, entendeu? Ainda que seja mesmo uma coisa interessantésima e que as pessoas não estão prestando atenção porque elas já acordam com essa sensação de que vive num país que chegou ao fim, né? E esse fim chama-se Lula. Eu não acho que não deve ser nem contra ou a favor ou isso ou aquilo, mas a vida não é isso. A vida não é o governo. O Brasil não é o Brasília, né? Então, assim, eu sou um leitor do Diogo Mainardi porque é muito previsível, me parece, o que ele vai escrever. Mas gosto dele, é um ótimo cara, né? Era isso. Mas isso, não acho que ele esteja, sabe, o Jabor é assim o tempo todo. Jabor parece que escrevendo, lendo o Jabor, você dá saltos na cadeira, né? Você sente os socos na mesa. Não é uma coisa que me agrade. Para mim é previsível. Basta ler o título e o olho do negócio para você saber o que está escrito ali, né? São caras que não surpreendem mais. O Brasil está precisando de gente que surpreenda o leitor mais. Passar a seguinte, então, pergunta. Completa. Boa noite. Eu estou até com medo de fazer a pergunta, porque eu passei 4 anos entrevistando a Luciana, quando eu era do Ideias. Então, se eu estou aí nessa sua lista de gafe, me desculpa. Mas, para a Luciana também, já que falaram no Mainardi, né, você editou 2 livros no Mainardi. O Lula é minha anta. Agora, primeiro, uma pergunta meramente curiosa, já que surgiu o Mainardi. Vende bem os livros do Mainardi? Vende muito bem. Esse livro está vendendo muito bem. Já vendeu 40 mil exemplares, o que é muito bom. E a outra pergunta é que, na época que eu estava no Ideias, eu nunca tive coragem de te perguntar, ou perguntar ao Schwarz, ou quem quer, ou os grandes editores, a questão do embargo. Né? Assim, vocês ainda trabalham muito pouco com embargo, acho que, graças a Deus, assim, enquanto jornalista do suplemento literário, eu acho muito chato embargo, você chegar no sábado e ver a capa do Prosa e Verso, do Ideias, da Ilustrada, do Caderno 2, com Humberto Eco, que acho que foi o único embargo em 4 anos que eu peguei na Record. Mas o Paul... História da Beleza? História da Beleza sobre a literatura. Ah, tá. Mas na Companhia das Letras, por exemplo, é frequente, né? Paul Auster, Saramago, Martin Amis, é frequente. Por que essa questão do embargo? Né? Já que a publicação é boa, o autor tem um peso, é fato que vai sair na imprensa, né? Não é. Não? Não é. Eu detesto isso, faço o mínimo possível. Agora, embargo... Primeiro eu tenho que explicar o que é embargo. Desculpa. O negócio Não, existe uma prática, começou nos Estados Unidos, aqui quem começou a fazer foi a companhia, que é você determinar o dia que as matérias vão sair. Mas por quê? Qual é a origem disso? No Brasil, para mim, é o seguinte, e que isso que eu mencionei como uma agenda particular do jornalista, que aí eu acho antiético, é que os jornalistas brigam lá entre eles e esquecem completamente o leitor, ou tem uma competição entre eles. Então, se o outro deu, ele não dá. Se o Estado de São Paulo der Humberto Eco antes, a Folha não vai dar, ou vai dar muito pior, né? A mesma coisa do Jornal do Brasil com o Globo. Então, você acaba determinando, olha, vocês vão ter todos a informação no mesmo dia, por favor, deem, quando já houver o livro na livraria, porque eu acho que também para o leitor é muito chato, porque começou uma história de os livros saírem 10, 20 dias antes, a cobertura dos livros sair 10, 20 dias antes, porque os jornais queriam um furar o outro, como se um livro que vai estar para todo mundo na livraria pudesse ser um furo de notícia, uma denúncia, que não é.
não é? E você tem que ter um jornalista em quem você confia na qualidade da análise, na qualidade do texto, que vai fazer um material melhor do que o do outro, não importa que seja se veio antes ou depois, né? Você tem que apostar no seu profissional. E o embargo surgiu por causa disso, porque tem alguns livros que a gente precisa desesperadamente que tenha que saia em todos os jornais. E nós sabemos que pode ocorrer de não sair. Já aconteceu. Me lembro o primeiro livro póstumo do Drummond não saiu em lugar nenhum, porque o Globo e o Fantástico tiveram antes. Agora, de vez em quando, o que acontece comigo é o contrário. Outro dia, sem pagar nenhuma viagem, o Humberto Eco, que notoriamente fazia 10 anos ou mais, que ele não dava entrevista para o Brasil, ele se dispôs a dar uma em Frankfurt. E eu sabia que, para quem eu dissesse, o jornal pagaria, né, a ida. Eu acabei escolhendo o Ednei Silvestre porque eu sentia que ele queria muito, há muito tempo. Eu nunca tinha feito nada de dar uma matéria super boa. E eu queria que ele tivesse. Era importante para ele fazer para o Jornal Nacional também. E aí ele fez, foi ótimo, fez para vários. Mas foi um raro momento de assim, a gente exercer o poder nesse sentido, né? Meu nome é Nísio, eu sou professor lá em Belo Horizonte. Bom, inclusive pegando carona nesse tema, né, eu queria saber, e avançando um pouco nos critérios que o Pablo, né, já adiantou aqui, como proceder para filtrar, né, no sentido editorial, porque o Caderno de Cultura hoje, né, nós estamos aqui, parece, ficando no meio impresso, que tem 8 páginas, aí, na verdade, só sobram 4, efetivamente, para o jornalismo cultural. Isso entre textos informativos e opinativos. As outras 4 vão para roteiros, passatempo, etc., né? E dentro desse nós temos os vários segmentos: teatro, cinema, disco, né? Como fazer, uma vez que há uma avalanche de oferta e há também um tempo necessário para que o jornalista faça esse exercício estético, né? Como você trabalha, né? Quais são os prazos? Porque uma coisa é você assistir um filme de 2 horas, que às vezes mesmo assim pode te pedir um tempo maior, né? Outra coisa é o tempo que você tem para ler um livro, a tempo de entrar num caderno de cultura, né? Como você trabalha com esses prazos enquanto editora, né? Sim, e como vocês trabalham enquanto jornalistas, né? Como vocês gerenciam esse processo de ter que exatamente também pegando sem essa preocupação do furo, né? Porque é meio ridículo você confundir prévia com furo nessa altura do campeonato. Bueno, la división del espacio, en mi experiencia, es bastante, va un poco día a día, ¿no? De hecho, las mayores dificultades, la decisión más importante que tenía que tomar cada día cuando era responsable de las páginas de cultura de un diario era esa, o sea, dividir el espacio entre la abrumadora oferta que hay de cosas. Tienes al experto en libros diciéndote, tiene que entrar hoy la entrevista con no sé quién, el de música diciendo, ¿cuándo vas a dar la tal? El crítico de música diciendo, ¿hay espacio para mi crítica del concierto de anoche? El de arte diciendo, se inaugura esta exposición. O sea, ese es el trabajo más difícil de un editor de cultura, creo. Entonces, es un poco, pues de nuevo, equilibrio. O sea, primero decides lo que abre la sección, lo más importante. Ahí, pues, aparte de lo que creas más importante, pues tiene que haber un equilibrio. Pues si llevas 4 días abriendo con arte, tiene más sentido abrir con libros o con música o con cine. Luego, en El País, por ejemplo, en algunos periódicos se hacen epígrafes, ¿no? Tienes cultura y una página cada día de teatro, otra página cada día de cine, otra página cada día de música. En El País eso no se hace. Sin embargo, por ejemplo, el cine, que es algo donde hay mucha información,
hay un día a la semana que hay unas páginas específicas de cine y ahí van todas las críticas de cine. Eso solo sucede en cine, pero por ejemplo en libros hay un suplemento específico de libros. En el diario no hay crítica de libros, eso va al suplemento. Entonces, bueno, hay periódicos que dedican un día a la semana al teatro, otros a tal, ¿no? Entonces es un poco improvisar, ¿no? O sea, cada día intentar buscar un equilibrio entre las propias páginas, que no sea todo libros, que no sea todo arte. Posso fazer uma perguntinha para ele? Claro, à vontade. Rapidinho. E quando grande livro, um livro importante, Mário Vargas Llosa, sai... Quem é o principal concorrente do país? ¿Quién es el principal? La principal competición... ¿En España? Sí, en realidad no hay... O sea, es bastante... o sea, el segundo... no, lo hay. El segundo... o sea, el País es el periódico que más vende y encima de referencia. El segundo es El Mundo. Se o Mundo sai com uma matéria, uma entrevista, primeiro vocês dão, depois de algo realmente importante? En general, por ejemplo, ahora en el País Semanal, que es mi responsabilidad ahora, casi nunca aceptamos dar algo después que los demás. O sea, si alguien quiere ofrecernos una entrevista con Mario Vargas Llosa y nos dice se lo voy a dar a la vez a otros 5 periódicos, probablemente no lo cogeríamos. Pero bueno, quiero decir, es que al final tienes que diferenciarte y tienes que o sea, damos las cosas cuando somos los primeros. Por isso o embargo, viu? A veces, no sé, en todo hay excepciones. O sea, hay excepciones para todo y cada caso se hace de una forma, ¿no? Pero en fin. Y luego lo que decías de con cuánta antelación hay que mandar los libros, pues depende, ¿no? Las propias editoriales saben... Normalmente hay un interlocutor en la redacción experto en libros y a esa persona le dan toda la información de libros, pues mañana se presenta el libro de tal, el miércoles tal. Y para las cosas muy importantes, cada editorial tiene al año 10 lanzamientos o 5 muy importantes, que sabe que son los que de verdad le van a levantar el año y los que tal. Y con esos pequeños casos ya se habla con antelación. Bueno, en noviembre o en marzo del año que viene sacamos el nuevo libro de Umberto Eco, no sé qué. Entonces ya y tú ya exiges, o sea, dices, bueno, ¿y qué voy a tener? Pues si te dicen, pues no, pues una rueda de entrevista, una rueda de prensa con tal, pues dices, no entro ahí, ¿no? O sea, pero ya las editoriales saben que te tienen que ofrecer algo más importante o más algo que no tengan los demás. Es un tira y afloja. Pero bueno, en fin. Eu estava pensando aqui de forma livre que essa coisa de os cadernos iguais, cadernos de cultura saírem todos iguais, que isso não é só no caderno de cultura, né? Se você abrir o jornal, todos os jornais estão na primeira página dizendo que foi adiada a votação da CPMF, entendeu? Isso não devia ser nem notícia. E, no entanto, são todos iguais. E se você for pensar mais um pouco, o Brasil está ficando todo igual em tudo. Se você pegar uma favela em Porto Alegre, ela é igualzinho uma favela no Rio de Janeiro, que é igualzinho uma favela em Curitiba. O Zé enfrenta engarrafamento em Curitiba, igual a São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Brasil está ficando igual e a gente precisa tomar cuidado com os embargos todos aí, sem embargo. Enfim. Eu acho que esse volume, né, que é absolutamente... volume de produção que é absolutamente impossível de ser analisado no caso do livro, porque, como você diz, a música você escuta, o quadro você vê, o filme você precisa de 2 horas ou 3 horas. O livro não, precisa de uma imersão de 48, 72 horas ou mais, né? É uma loucura total. Isso eu não sei como eu estou conseguindo conviver. Eu trabalho, sei lá, 18 horas por dia. A internet aumentou a pressão barbaramente. O e-mail, quer dizer, livros que alguns anos atrás você poderia até... Você tinha o luxo de poder ver como é que ele se desempenhava no exterior. Hoje, não.
As agentes no exterior querem que você compre antes da publicação lá. E como o momento é de muita competição entre as editoras no Brasil, uma competição selvagem, que não tem correspondência na demanda, que não tem correspondência no mercado, é uma competição maluca, porque não é que haja um público brasileiro dizendo queremos de editoras. Não, até aumentou o índice de leitura, certamente, mas não ao ponto de que justifique a competição que há hoje com a entrada dos espanhóis e também com o fortalecimento de alguns grupos, como Sextante de Ouro, e aí agora tem Planeta, e a Objetiva muito capitalizada pela Santillana, que é espanhola também. Então, é uma competição selvagem e você, com aquela quantidade de livros, você não dá conta. Eu estou cada vez mais mandando para leitores, mas a leitura do parecerista não é... Primeiro, tem um limite. Você vai estar pagando por parecer, chega uma hora, se mandar mais de 200 livros para parecer todo mês, vai ser um buraco na editora. Segundo, não é a sua visão, realmente. Então, não tem solução. Não sei. Não tem jeito. E eu fico com muita pena também. Eu sei que o jornalista de livro sofre muito mais do que o jornalista de música ou de teatro ou de cinema, porque ele recebe fica com aquelas mesas. Eu já estive nesse papel com a mesa coberta de coisa, e chega uma hora que você simplesmente usa os critérios mais absurdos, isso daqui não deve valer a pena, passa, deixa lá para doação, uma mesa do jornal. Né? Se livrar é difícil também. Né? E aí as pessoas pegam o que querem e não tem como. É muito difícil fazer um bom jornalismo literário. É muito difícil. Sim, então vamos passar para a última? Meu nome é Oscar, eu sou jornalista na área há 12 anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que eu achei legal aqui, ouvindo o depoimento da Luciana, do Tucci, aí no caso, e do Pablo, que a realidade é igual em todo mundo. Então, não adianta. Num caderno que eu trabalho, o mesmo problema que ele estava apontando ali, a gente tem. O que vai ser manchete, o que não vai ser manchete no suplemento cultural. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, é o seguinte, eu acho que essa falta de formação é verdadeira e muito complicada. Por que é complicada? O Pedro de Lara morreu recentemente. Todos os grandes jornais do Brasil deram um destaque ao Pedro de Lara de uma forma que até hoje eu não entendi. Sendo ele um cara chamado de tal de baixa cultura, não que eu não acho baixa cultura interessante, mas é que eu fui depois e falei assim, mas esse cara é tão importante, sim. Eu falei assim, mas ele fez muita coisa, então, na década de 60 que eu não tinha visto. Não, ele só foi jurado do Silvio Santos. Primeiro, tem isso. Você perdeu. Segundo, mas eu queria... não sabia que ele tinha morrido. Mas foi... Então, você não leu a capa de nenhum dos suplementos do Globo, da Folha, nem do Estadão, naquele dia que ele foi capa de todos os jornais. Tá? Primeiro, eu queria falar isso. Segundo, eu queria apontar o seguinte, que o Pablo apontou, falou de baixa cultura também, uma coisa, é o seguinte, hoje, com a diversidade, com o grande número de informação, esses suplementos dificilmente conseguem abraçar com qualidade todas as tendências. Por quê? Aqui no Brasil, particularmente, quando a última vez que alguém falou do Elomar? Eu vi no Estadão há cerca de 3 anos uma matéria sobre quem é Elomar. A nova geração nem sabe quem que é e nem que tipo de trabalho ele produz. A Tati Quebra-Barraco também é uma outra realidade. O Renato Borghetti, lá no Rio Grande do Sul, tem um outro artista que merece. Eu acho o seguinte, nós chegamos a um ponto que o jornalismo cultural não consegue mais satisfazer a ninguém. Porque é tanta produção, é tanta coisa, que quando chega num ponto, uma seleção, fala, pô, mas por que esse cara ganhou capa, por exemplo, a Underworld da Ilustrada? Ou por que a Teresa Cristina ganhou do Estadão? Não vai satisfazer mais ninguém. Então, eu acho que o problema passa por aí. Eu acho que o jornalismo cultural chegou num ponto em que ele não vai mais satisfazer a determinados segmentos. E esses segmentos, na verdade, é que, às vezes, tem essa ressonância toda aí que acaba se manifestando. Então, eu queria saber, uma opinião da mesa, é o seguinte, se a segmentação, eu sei que o Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão não pode fazer essa segmentação, mas seria um processo natural, cada vez maior, do jornalismo cultural. Sí, yo por un lado, creo que o sea, es verdad que
vamos a ver, por un lado se podría decir que la producción es tan vasta y hay tantas cosas que el lector informado tiende a ir a medios más segmentados, a Internet, por ejemplo, ¿no? Sí. Es la manera que tienes. O sea, si a ti te gusta no sé, el cómic underground americano, no vas a encontrar mucho en El País o en los grandes medios, una historia al año, lo que sea. O si te gusta la novela policíaca, o si te gusta la música, el hip hop, ¿no? Entonces, lo que hace el ciudadano es ir a los medios más segmentados, ¿no? Al portal de Internet donde le informan de eso, a determinados creadores de opinión en Internet, sobre todo, que segmentan más. Pero, por otro lado, esa misma segmentación, esa misma producción tan abrumadora lo que hace es más necesario el suplemento cultural, en la medida en que el ciudadano también se ve perdido ante tanta oferta y lo que consigues es, con el periodismo cultural, o sea, el futuro del papel yo creo que está en designar de entre toda la maraña de cosas que existen, en seleccionar, ¿no? Entonces, por un lado, Internet, para el lector muy informado, le das las pistas para conseguir las cosas que él quiere, que él sabe que quiere, pero por otro lado, el papel de la prensa escrita, que tiene un espacio limitado, también sigue siendo importante en la medida en que selecciona, ¿no? O sea, creo que las dos cosas son muy complementarias, ¿no? La selección que necesariamente te ofrece el papel, porque hay un espacio limitado, y la atención persona a persona que te ofrece Internet, que es un espacio ilimitado, ¿no? Eu concordo com o Pablo e acho até que muitos artistas a gente jamais conheceria não fosse a internet, que a internet abriu a porta para uma produção e acho que está cada vez maior essa produção por causa disso, porque tem um canal para se colocar. E esse canal é a internet, evidentemente. Não dá para ser um grande jornal, cobrir um país, ainda mais um país desse tamanho, né? Com todas as diferenças culturais que tem. Mas o jornal continua com essa importância porque, de alguma forma, ainda é o jornal, ainda é o papel, como diz o Pablo, que consagra. As pessoas me perguntam muito com relação ao livro, que é um público segmentadíssimo, né? Por uma editora como a Record, que publica 300 livros por ano. Você está publicando, na verdade, livros muito diferentes, atingindo públicos completamente diferentes. Então, o que eu acho é que... normalmente as pessoas perguntam muito, o livro eletrônico está com medo do e-read, não sei o quê, da Amazon e da Sony. A internet, ela permite é muito importante, tem um papel fundamental de lançamento, mas não consegue realmente consagrar. Lança, mas não consagra. Ainda é o livro e o jornal, a revista que consolidam o que dão o diploma de que aquele artista, aquele criador é realmente importante. Porque se você for lançar um livro só eletronicamente, ninguém vai saber desse livro. Ele vai ficar muito... não vai ter nem como Além do que é insuportável. O negócio. Não, dizem que esses novos equipamentos, eu ainda não tive esses novíssimos na mão. Dizem que são maravilhosos. Eu acho que vai pegar muita gente, mas eu acho que a tendência vai ser pegar o fundo de catálogo das editoras, porque nenhum autor vai querer ser lançado, nenhum autor de renome que já tenha algum cacife vai querer ser lançado só eletronicamente. É pela impossibilidade do negócio que o papel vai continuar existindo, do negócio cultural, eu digo. A lógica da produção cultural exige o papel, exige a visibilidade da vida real, né? Essa questão, né, da ética, cultura e Estado, cultura e poder. Como é que é isso, essas relações? A gente falou muito da área privada, né, da indústria cultural, mas como é as relações com o poder? Num país onde tem um ministro, né, que é cantor, tem uma jornalista organizando a TV pública, tem um ex-jornalista organizando a TV digital. E como é que é a coisa da lei do incentivo à cultura? Como é que você lida, como vocês da área cultural estão lidando com isso?
tem alguma interferência? O Estado tem algum peso nisso aí? Políticas culturais? Que crítica vocês fariam às políticas culturais hoje? Quer falar primeiro? Não, pelo amor de Deus. Não? Deus me livre. Para terminar, você pôs 2 perguntas diferentes e muito cabeludas. Diga Uma, que é contra o que Estado. é a questão da relação com o poder. A outra é... Qual foi a última que você disse? Qual é se você tem alguma crítica às políticas culturais? Pois é, isso já é uma outra coisa, que é a questão da competência mesmo desse governo, ou da incompetência no desenvolvimento de políticas culturais. Agora, eu prefiro nem pensar, entendeu? Eu prefiro em qualquer restrição que possa vir do Estado. Na prática, a única interferência que tem como editora são as compras feitas pelo governo dos livros para as escolas e bibliotecas. Naturalmente, um tipo de autor é favorecido. Ainda bem, na Record temos o autor de todos. Não, eu acho que ideologicamente também pode surgir alguma tendência, algum favorecimento de determinadas linhas. Eu simplesmente me abstraio, não penso em nenhum minuto qual seria a interferência do Estado na minha escolha editorial, que é 0. Agora, eu acho que realmente não se fez, obviamente, ficar chovendo molhado, todo mundo sabe que não fizemos nada pela educação. A única coisa que o negócio editorial precisa mesmo do Estado é tão necessário para todo o país, é uma coisa tão óbvia como uma necessidade social nossa, que não se pode falar de favorecimento, que é investimento em escola, para ter leitor. Um investimento maciço em educação, e isso em formação de professor. Isso não foi feito. E todo mundo sabe que é isso que o Brasil precisa, né? Isso e hospital, mas mais educação do que qualquer outra coisa. Então, acho que não vai ser nenhum PAC que vai melhorar significativamente nossa posição no quadro das nações se nós não fizermos isso. Esses resultados dessa semana de ciências, de capacidade de compreensão científica e de leitura são vexaminosos e dizem tudo. Eu concordo com a Luciana completamente. Mas jornalismo é mais complicado. Acompanhe o relator. Mas o jornalismo tem uma dizer alguma especificidade. coisa sobre isso, não? Não. Ele tem um rei que manda calar a boca, assim, tá? Nossa, ninguém não colocar ainda. Gente, então, acho que vamos encerrar, né? Agradecendo essa mesa brilhante, né? Realmente foi, acho que muito enriquecedor esse debate, aprendemos muito. E, então, obrigado a todos, obrigado ao público e obrigado a Babi e ao José Castelo. Obrigada a vocês. Maravilhosos.